Fernanda Manhota, como eu disse, já volta aqui para repercutir estas declarações de Donald Trump, a fragilidade exposta desse cessar-fogo, digamos assim, por uma série de dificuldades, inclusive dessa questão mais logística, de fato. O próprio Hamas havia admitido que poderia não ter, de fato, todos os restos mortais desses 28 reféns antes do acordo, que ainda não tinham seu paradeiro conhecido, e diante desta informação de que dos 8 corpos devolvidos até agora, segundo autoridades israelenses, não seria de nenhum dos reféns. Fica este impasse, mas me chamou a atenção também, Manhota, as falas de Donald Trump nesse sentido. Ele dar o comando para uma retomada das ações militares. Pois é, Yuri, mais uma vez coloca em segundo plano, numa posição de coadjuvante, as próprias lideranças israelenses, né? Quer dizer, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, na ocasião da formalização do cessar-fogo, do fato de que Benjamin Netanyahu ficou em um segundo plano, sendo, portanto, reconhecido como apenas do segundo escalão, enquanto Trump assumiu o protagonismo desse processo. Causa uma certa estranheza, é evidente. Trump é presidente de outro país, né? Do ponto de vista da tradicional leitura soberana, isso nos causa algum tipo de estranhamento. Existe uma abertura de debate que se faz até por conta dessa manifestação sobre qual vai ser o papel dos Estados Unidos e desse grupo internacional que ficou previamente definido como aquele que faz a guarda de Gaza temporariamente. A gente ainda não entendeu se isso vai ser um estado tampão, se isso vai ser um modelo de gestão que rapidamente se substitui por outra coalizão, e que coalizão é essa? E desse ponto de vista, a notícia que você traz agora, ela não é só um alerta pela, digamos, questão prática, né, de termos logísticos, de identificação desses corpos e do desafio que isso representa, né, no meio de um conflito que, além de tudo, tem aí uma nuance infraestrutural muito complexa, né? Quer dizer, tem corpos cuja a identificação, a própria localização são um dilema pelas circunstâncias da guerra, mas também nos traz à tona uma questão que, olha, Yuri, é sempre um clássico em casos de cessar-fogo. Tem a ver com a fragmentação dos grupos que ocupam o território e do desafio que esse desarmamento feito, às vezes às pressas, pode criar em termos de garantias de representação política e durante o processo de reconstrução. É muito comum, quando a gente olha para conflitos anteriores, que depois do cessar-fogo haja uma espécie de instauração daquele sistema de terra de ninguém, e você não consegue, inclusive, esclarecer quais são os grupos que representam os interesses de quem, que falam legitimamente em nome de quem, e muitas vezes fica difícil até estabelecer interlocução. A gente está vendo, no caso do Hamas, uma série de notícias pipocando no noticiário internacional que vão dizendo o seguinte: olha, tem grupos palestinos apontando os dedos um para outros, a gente não sabe muito bem quem é do Hamas, quem não é, quais são dissidências, e, portanto, a escalada da violência acaba sendo um risco real que, muitas vezes, por falta dessa coordenação e dessa clareza de comando, pode, inclusive, incitar o retorno desse conflito, né, num ambiente tão hostil. No final do dia, como a gente sempre fala, inclusive no caso da Ucrânia e de outros conflitos, o dilema central é a construção da confiança. E isso, evidentemente, é algo que leva tempo, isso precisa de consistência, isso precisa de gestos de boa vontade. A gente está pisando em um terreno movediço, bem difícil ainda agora, com o cessar-fogo estabelecido em Gaza, Yuri e Débora.